Olá! Neste tutorial vamos falar sobre as tabelas de frete no sistema EasyCargo. As tabelas de frete são utilizadas tanto para venda quanto para custo. Mais adiante nós veremos como associar essas tabelas a produtos, a clientes, a companhias aéreas ou a transportadoras. O cadastramento de uma tabela de frete no sistema EasyCargo é bastante simples. Clicando no menu Comercial, eu localizo a opção Tabelas de frete. O sistema apresentará as tabelas de frete que já estão atualmente cadastradas. Vamos imaginar que eu queira então ter uma tabela para um produto de venda aéreo na modalidade convencional. Eu devo clicar no botão Novo para incluir essa nova tabela e colocar o nome do produto, da tabela, Venda convencional, por exemplo. Clicando em aplicar mudanças, o sistema vai inserir essa tabela no banco de dados. Quando eu clico em fechar, o sistema vai me apresentar as tabelas e aqui está a tabela que eu acabei de incluir. O próximo passo então seria cadastrar os trechos dessa tabela. Ao clicar nessa folhinha amarela, olhem só, trechos que compõem a tabela, eu estaria visualizando os trechos que já estão cadastrados na tabela Venda Convencional. Entretanto, como eu acabei de criar essa tabela, é claro que ainda não tem nenhum trecho cadastrado. Vamos então adicionar um novo trecho, clicando no botão Adicionar novo trecho. Neste momento, o sistema abrirá a tela para cadastrar o trecho da tabela. Observe então que eu tenho muitos campos nessa tela, de forma que eu posso ter uma tabela de frete por quilo, por percentual de valor de nota, com um determinado valor fixo, por volume. Essa tela é bastante flexível, conforme nós veremos a seguir. Vamos pegar um exemplo então de um trecho origem Florianópolis, destino São Paulo. Então eu cadastro aqui origem Florianópolis, destino São Paulo. Ainda tenho a opção de cadastrar uma tabela específica, ela que é válida apenas para o produto aéreo convencional, né? Aqui estão os códigos das tarifas específicas que as companhias aéreas praticam. Ou deixar aqui apenas a opção geral. Uma outra opção também, quando eu tenho uma mesma tarifa que se aplique a vários destinos, eu posso, por exemplo, cadastrar assim, olha, Florianópolis, Curitiba e Florianópolis, Porto Alegre com os mesmos valores de São Paulo. Então eu tenho Florianópolis para São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Nesse momento, vale lembrar que a base de tarifa do sistema é sempre a sigla aérea, ou seja, não adianta aqui eu escrever SPO, SP, porque o sistema está todo preparado para trabalhar com a sigla aérea de cada base. Também vale lembrar que quando nós estamos falando de tarifa, o que importa é a sigla da cidade e não a sigla do aeroporto. Nesse exemplo aqui nós temos a sigla da cidade, olha, São Paulo, e não do aeroporto de Guarulhos, que seria GRU, ou o aeroporto de Congonhas, CGH. Bom, a seguir eu tenho o campo via. O campo via é utilizado apenas em situações específicas, onde um determinado trecho pode ser feito de forma direta ou passando por uma outra localidade, ou seja, via uma outra localidade. Nós não vamos utilizá-lo por enquanto. Como no produto convencional, nós sabemos, a primeira faixa de peso é até 25,5 kg. Por isso que eu vou cadastrar então aqui peso final 25,5 kg. O tipo de tarifa de destino vai especificar se essa tabela vai ser válida para todos os tipos de tarifa, apenas para capital, apenas para interior 2 ou capital mais interiorização. Como nós estamos falando de um produto aéreo convencional, esse transporte é feito apenas de aeroporto para aeroporto. Então o tipo de tarifa de destino, por enquanto, não nos interessa. E nós vamos deixar aqui então a opção todos. A seguir nós temos o campo percentual de nota fiscal,
que nós não vamos utilizar, não é esse o caso, e nós temos aqui valor por quilo. No valor por quilo, sim. Vamos imaginar então aqui que o valor de venda por quilo para esta faixa de peso e para este trecho será de R$ 3,00. Então 3,00. Outra característica importante de um produto convencional numa companhia aérea, né, desta modalidade, é que existe uma tarifa mínima. Então eu vou cadastrar nesse campo aqui, ó, tarifa mínima frete peso. Vamos entender que seja, por exemplo, R$ 70,00 a tarifa mínima para esse trecho, ou para esses trechos, né? Florianópolis, São Paulo, Florianópolis, Curitiba ou Florianópolis, Porto Alegre. Mais adiante nós vamos falar sobre os demais campos, inclusive sobre esse valor mínimo total, que às vezes pode gerar alguma confusão. Os demais campos, por enquanto, não me interessam e vão ser utilizados apenas para outros tipos de tabela. Com os dados que me interessam preenchidos, eu vou clicar no botão Aplicar Mudanças. Ok, esse trecho da tabela foi inserido, conforme nós podemos verificar, clicando aqui em Fechar. Olhem só, então agora eu tenho Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. Para a faixa de até 25,5 kg, eu tenho um valor por quilo de R$ 3,00 e R$ 70,00 de frete mínimo. A seguir, nós vamos cadastrar outros trechos dessa mesma tabela, ok? Para o cadastramento dos demais trechos dessa tabela, como agora seria até 50,5 kg, então eu vou pegar o destino é igual, né? Eu vou selecionar aqui esse campo, vou dar um Ctrl C para jogar na área de transferência e vou aqui então adicionar um novo trecho. Ok, origem Florianópolis, destino Ctrl V, via não tem, peso final até 50,5 kg, vou dando Tab até o valor por quilo, então vou colocar um pouco menor, 2,50, e um valor mínimo ainda aqui no frete peso de R$ 70,00. Acabei, vou dar um Enter, olha só, os dados foram inseridos. Tá? Então eu posso repetir já, FLN, Ctrl V, até 100,5 kg, vou definir um valor por quilo de R$ 2,00 e uma taxa mínima de R$ 70,00. Só que veja, acima dos 50 quilos, quando o valor é 2 ou 2,50 por quilo, já vai passar a minha taxa mínima. Então também não é mais necessário eu definir o valor mínimo aqui no frete peso. Eu só vou colocar o valor por quilo. Tá? Então desta forma vai ficando mais fácil. Eu vou colocar agora aqui de Florianópolis, Ctrl V, até 300,5 quilos, um valor por quilo de R$ 1,50. Agora vou colocar aqui FLN, Ctrl V, até 500,5 quilos, vou colocar R$ 1,00, vou dar um Enter para ele gravar. Novamente de Florianópolis, Ctrl V, até 1000,5, vamos colocar valor do quilo 90 centavos. E vamos colocar Florianópolis, Ctrl V, até 99999. Aqui é bom também não colocar muito, que o campo aceita 99.000 quilos, né? E vou colocar um valor por quilo de 80 centavos. Reparem que ao invés de digitar 0,80, eu vou colocar apenas o que interessa, ó, 0,8. O sistema já vai entender depois, quando eu gravar, que é 0,80. Vou dar um Enter para ele gravar. Novamente os dados foram inseridos com sucesso. Vou clicar no botão Fechar. Ele vai me levar novamente para a tela onde eu tenho os trechos cadastrados. Então vejam que eu tenho até 25 kg, até 50, 100, toda a faixa de peso do tarifário standard. E para o meu exemplo, um valor de quilo aqui, 3, 2,50, opa, até aqui repetir, né? 2,50, 1,50, 90 centavos e 80 centavos. Para não ficar igual, então esse aqui o ideal seria que fosse 2, né? O quilo. Então vou clicar no lapisinho para editar e vou mudar o valor por quilo de 2,50 para R$ 2,00. Ó, só 2 também é o suficiente, ó. E vou dar um Enter.
Já gravei, ok? Então, a tabela de venda convencional já está criada e eu já tenho nessa tabela os trechos: Florianópolis para São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, ok? A seguir nós veremos como cadastrar nessa tabela outros trechos, sem que eu tenha que fazer o cadastramento individual, um a um, como eu fiz aqui para São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Imaginemos então que eu tenho que cadastrar o trecho Florianópolis para Rio de Janeiro e Vitória. É claro que, assim como eu fiz o cadastramento de Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, eu posso clicar aqui em adicionar o trecho e digitar aqui Florianópolis e colocar Rio e VIX. E colocar até 25,5 kg e com os valores 50,5 e seguindo até os 9,999 lá. A outra opção, então, para facilitar a minha vida, seria eu copiar novamente esse campinho aqui, Ctrl C, que é o trecho que eu quero duplicar, né? O destino que eu quero duplicar. Eu vou clicar aqui em voltar e listando as tabelas, aqui está a tabela que eu quero, a venda convencional. Eu tenho alguns íconezinhos aqui no final dela depois. Ó. Esse aqui leva para aquela tela que nós estávamos, né? Que apresenta os trechos da tabela. Esses outros aqui, ó, olhem só, duplicar tabela, duplicar origem da tabela, duplicar destino da tabela e criar trechos reversos. O que nós queremos então é esta opção aqui, ó, duplicar o destino da tabela. Quando eu clico nesse botão, o sistema vai me perguntar, tá, qual é o destino que está cadastrado? Eu vou dar um Ctrl V. Replicar para qual destino? Rio, vamos botar maiúsculo aqui, né? Rio, espaço, VIX. Por que eu dei o Ctrl V? Eu poderia lá digitar SAL, CWB e POA aqui? Poderia, sem problema. Entretanto, quem sabe eu coloco um espaço a mais, assim, ó, 2 espaços, aqui, ó, CWB, espaço, espaço, POA. Já seria o suficiente para o sistema não localizar e não fazer a replicação. Então eu vou dar um Ctrl V, que é melhor, que ele vai ficar igualzinho, tá lá. Quando eu clicar no botão confirmar, o sistema vai ler desta tabela todos os trechos onde está SAL, CWB e POA como destino e replicar para Rio e VIX. Olhem só. Confirma. Tabela duplicada. Ao clicar em voltar, novamente eu tenho a relação das tabelas que estão cadastradas e posso clicar então no botão dos trechos da tabela. Observe então Florianópolis, Rio e VIX. Então ele duplicou onde estava SAL, CWB, POA para Rio e VIX. Mas então os valores são iguais? Vejam, até podem ser, mas se fossem iguais, eu já poderia então ter cadastrado SAL, CWB, POA, Rio e VIX. O normal é que sejam valores diferentes. Então, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou apenas editar. Tá? Como exemplo, eu vou acrescentar 10 centavos em cada um deles. Então, eu vou clicar no lapisinho, onde está 3 e 10. O próximo, 2,50 a 2,60. O próximo, R$2 para 2,10. Estou dando Enter no final, hein? Editar, 1,50 para 1,60. 1,60. Enter. R$1 para 1,10. 1,1. 1,10. Onde mais? Aqui vamos então para aumento R$1. R$1. E por último 90 centavos. É claro que se a taxa mínima fosse diferente, eu também poderia editar e fazer numa edição só, inclusive. Né? Quando eu coloquei 3,10, já poderia vir aqui e colocar R$90, por exemplo, de taxa mínima. E vamos colocar aqui então também R$90 de taxa mínima. Enter. Ok? Então agora eu tenho Florianópolis, Rio, VIX
e Florianópolis para São Paulo, Curitiba e Porto Alegre cadastrados no sistema. É uma opção, eu posso cadastrar tudo novamente ou posso duplicar aquele destino para depois apenas editar. Eu particularmente acho mais fácil utilizar esse tipo de recurso. Só para recordar, então, vamos imaginar para Salvador e Maceió. Então vamos duplicar esse trecho aqui, ó. Pode ser o mesmo também, tanto faz, né? Para Salvador e Maceió. Então selecionei, Ctrl C, voltar, opção duplicar destinos, Ctrl V, aí vou duplicar para Salvador e Maceió. Confirmar. Quando clicar em voltar e novamente aqui nos trechos da tabela, agora eu tenho Salvador e Maceió. É claro que os valores estão iguais a dos trechos Rio e Vix, mas isso nós já sabemos como alterar. Supondo agora que a minha empresa tenha filiais além de Florianópolis, por exemplo, em Porto Alegre, né? E considerando também que eu já fiz as duplicações e já cadastrei os trechos para o Brasil inteiro, por exemplo, vamos então ver como replicar essa tabela para uma outra origem. Então, onde está Florianópolis, agora eu quero duplicar toda essa tabela para que fique, por exemplo, partindo de Porto Alegre para todos esses destinos. Como é que eu faço isso então? Eu vou clicar aqui no botão voltar e vou usar um outro íconezinho aqui, ó, duplicar origem da tabela. Até agora eu estava usando esse daqui, ó, duplicar o destino da tabela. Ao clicar em origem da tabela, o procedimento é muito parecido. Origem Florianópolis, replicar para Poa. Ok? O sistema também entenderia se eu colocasse Poa e CWB, tá? Porque eu posso, assim como posso ter vários destinos no mesmo trecho da tabela, eu também posso ter várias origens, tá? Nesse exemplo vamos deixar apenas partindo de Porto Alegre, porque até porque não seria comum você ter tarifas iguais partindo de origens diferentes, né? Então o sistema vai procurar por Florianópolis e replicar para Porto Alegre. Clicando em confirmar, tabela duplicada, voltar. Já sabemos que clicando aqui nessa folhinha eu vejo os trechos que estão cadastrados. Então, agora eu tenho Florianópolis e vejam, Porto Alegre, Rio, Vix, Sal, CWB, Poa e Salvador e Maceió. É claro que eu vou ter que pegar aqui essa tabela e editar e fazer os ajustes dos valores. Muito bem. Então, desta forma, nós vimos como cadastrar uma tabela, duplicar os trechos da tabela, mas nós também podemos duplicar a própria tabela, a tabela inteira. Então, aqui onde eu tenho venda convencional, que é a minha tabela 16, eventualmente eu posso querer ter uma tabela de custo dessa tabela aqui, onde eu vou vincular a uma determinada companhia aérea, por exemplo, a companhia aérea TAM. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou voltar até TAM. Eu já tenho aqui, ó, TAM convencional. Vamos falar da Gol então. Vamos imaginar que essa minha tabela de venda eu quero duplicá-la e quero chamá-la de Gol, tá? Tabela de custo Gol convencional. Como é que eu vou fazer isso? Esse primeiro botão aqui duplica a tabela. Quando eu clico nesse botão, repare que vai aparecer aqui em cima uma nova tabela. Querem ver? Duplicar a tabela. Olha só. Tabela duplicada. Alterar o nome. Muito bem, então vamos obedecer. Alterar o nome. Cliquei aqui. Então vamos chamar de custo Gol convencional. Vou botar assim, C maiúsculo aqui. Aplicar mudanças. Ok, então agora nós temos uma tabela chamada custo Gol convencional. Se eu observar os trechos dessa tabela, eles estão exatamente iguais e com os mesmos valores daquela minha tabela
de venda convencional, né? Então aqui eu estaria editando essa tabela, colocando os valores de custo que eu tenho negociado com a companhia aérea Gol no produto convencional, tá? Então também é um outro artifício. Ao invés de cadastrar a tabela inteira novamente, eu posso duplicar uma tabela e depois editar. Outra situação onde eu posso também usar essa duplicação de tabela é quando eu tenho uma negociação com um determinado cliente. Então eu posso pegar a minha tabela original, duplicar essa tabela, excluir os trechos onde ele não tenha as negociações e fazer o ajuste de cada trecho, de cada faixa de peso, onde esse cliente tem uma negociação diferenciada. Bom, voltando, agora nós falamos até agora de convencional, né? Então tanto de venda quanto uma tabela de custo convencional. Agora, nem todos os produtos que a minha empresa vai comercializar vão obedecer esse modelo de tabela, ou seja, base origem, base destino, por faixa de peso, ou seja, até 25 quilos, até 50, até 100. Esse é um modelo clássico do tarifário aéreo da carga convencional. Agora, existe também a carga expressa. Uma das principais características da carga expressa é que ela é feita para pequenos volumes e o tarifário normalmente é de quilo a quilo. Então vamos imaginar que eu tenho um produto também expresso, né? Então eu vou criar uma tabela para esse produto. Então eu vou colocar aqui, ó, venda, expresso, e aplicar mudanças. Fechar. Veja, a tabela está criada, mas eu ainda não tenho nenhum trecho cadastrado nessa tabela, conforme eu posso ver aqui, ó. Então vamos lá, adicionar novo trecho. Origem, Florianópolis. Destino, aí eu vou fazer aqui para os 3 estados do sul: Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, tá? Vou dar um Ctrl C, que eu já sei que eu vou usar bastante, e vou colocar assim, ó, até 1 quilo. Só que aí então não é valor por quilo, e sim valor fixo. Eu vou usar essa opção aqui, ó, valor fixo. Vamos colocar a partir de R$10, então, R$10. Novamente, Florianópolis para Ctrl V, 2 quilos, valor, quilo não, valor fixo, R$11. Florianópolis, cola novamente, peso final, 3 quilos, valor fixo, R$13. E assim até o final da minha tabela. Normalmente, nesse caso, seria até 30 quilos, né? Então vou colocar R$4, valor fixo, R$14. Quando chegar lá no 30, estaria assim, né? Até 30 quilos, sei lá, 30, deve ser R$40, talvez. R$40. E quando for acima dos 30 quilos, então eu vou usar o valor do quilo adicional, este campo aqui, ó. E vou colocar o valor do acréscimo, por exemplo, 90 centavos por quilo adicional, 0,9, que é a mesma coisa que o 0,90, como nós já falamos anteriormente. Aplicar mudanças, vamos dar um fechar, e observem os trechos que estão cadastrados. Até 1 quilo, 2 quilos, 3, 4, eu estou economizando, é claro, não vou fazer até os 30 quilos aqui, né? Então eu dei esse pulo aqui, tá, gente? E aí ele puxou então 10, 11, 12, 13, 14 reais, 40 para 30 quilos, e apenas nessa linha eu coloquei os 90 centavos de quilo adicional. Então esse é um exemplo de uma tabela de vendas para um produto expresso, ou seja, um produto quilo a quilo, tá? Uma outra situação seria uma tabela para um determinado cliente. Eu também posso usar as tabelas de frete e vinculá-la para um determinado cliente. Então vamos chamar um cliente aqui de empresa XYZ. Então eu vou criar aqui uma nova tabela e vou colocar empresa XYZ. E vou dar um aplicar mudanças. Fechei. Então está aqui a tabela empresa XYZ. Quais os trechos? Não, ainda não tenho nenhum trecho cadastrado.
Vamos imaginar então que esse meu cliente vai trabalhar apenas no trecho Florianópolis-São Paulo. E eu fiz uma condição para ele de R$ 2 por quilo com um mínimo de R$ 100. Olha como é simples nesse caso. Adicionar novo trecho, Florianópolis-São Paulo, peso final 9,999, valor do quilo R$ 2 com um valor mínimo no frete e peso de R$ 100. Aplicar mudanças, fechar. Então veja, Florianópolis, São Paulo, valor do quilo R$ 2, taxa mínima R$ 100. Já está pronto para poder vincular ao meu cliente XYZ. Então, esses são alguns exemplos de cadastramento de tabela. Uma tabela convencional, que nós vimos primeiro, depois a duplicação para uma tabela de custo convencional, que seria essa tabela da Gol, a tabela Express, uma tabela quilo a quilo, e uma tabela para um cliente, uma negociação específica que a gente viu aqui dessa empresa XYZ, que foi o último exemplo. Vale lembrar que nós ainda podemos misturar isso tudo. Nós podemos ter para um determinado cliente, por exemplo, algum trecho com valor por quilo numa faixa de peso, em outro trecho um valor, um percentual sobre um valor de nota. Então, as tabelas de frete realmente são muito flexíveis dentro dos sistemas de cargo, né? Depende da necessidade da negociação que a gente tem com cada cliente, é possível fazer o cadastramento aqui na tabela de frete, ok? Até agora, nós cadastramos diversas tabelas de frete, tanto convencional, expresso, como tabelas de venda, né? E também tabelas de custo. Até agora, essas tabelas estão completamente desconectadas do sistema de uma forma geral. Eu simplesmente tenho uma tabela e essa tabela está cadastrada, tem os seus trechos e os valores. Entretanto, eu ainda não disse ao sistema EasyCargo onde ele deve utilizar cada uma dessas tabelas. Conforme a minha necessidade, esse cadastramento é feito de forma diferente. Então nós vamos ver a seguir como utilizar as tabelas de frete para produto, para definir valores de venda, como associar a companhias aéreas para definir o valor de custo, ou ainda associá-la a um cliente para uma negociação específica. Vamos aproveitar esses exemplos que nós fizemos até agora e primeiro vamos usar a tabela de venda. Essa tabela Venda Expresso, por exemplo, eu vou vincular a um produto. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou acessar a opção Cadastros. Aqui eu tenho a opção Produtos do menu, no subgrupo Comercial. Clicando em Produtos, eu tenho uma relação de produtos que já estão previamente cadastrados. Esse último produto aqui é o produto Santinho Express. E é nesse produto que eu quero utilizar aquela tabela. Então é muito simples, eu clico aqui no botão Editar. Um dos campos do cadastro do produto, eu não vou entrar no detalhe nos outros agora, porque não é o caso, é o tipo de tabela. Eu devo informar se é uma P1, P2, P3, que são modelos de tabela que estão em desuso no sistema atualmente. Então eu vou dizer, olha, utilize este modelo, que é a opção tabela. Quando eu seleciono tabela, eu devo informar então qual é a tabela que eu vou utilizar. Observe que quando eu clicar nesse botão, todas as tabelas que estão cadastradas vão aparecer. Então, para o produto Santinho Express, eu quero utilizar a minha tabela Venda Expresso. E vou clicar em Aplicar Mudanças logo abaixo. Pronto. Desta forma, eu já estou vinculado, né? já tenho vinculado a tabela Venda Expresso ao produto Santinho Express. Outra coisa que eu quero fazer também é vincular a minha tabela, voltamos lá nas tabelas de frete, eu quero vincular a minha tabela de custo, essa daqui, ó, custo Gol convencional, ao produto convencional da companhia aérea Gol. Como é que eu faço isso? Acesso a opção Cadastros,
No menu cadastros eu tenho companhias aéreas. Em companhias aéreas eu localizo a Gol, que está aqui. O último ícone, olhem só, produtos da companhia. Ao clicar em produtos da companhia, eu vejo que eu tenho o Expresso, o próximo voo, convencional. Vou clicar no lápis para poder editar. Aqui estão os 3 produtos, com o código, o nome, o tipo de tabela que ele vai utilizar. Olha só, já está marcado aqui tabela de frete, tá? Não utilizem mais essa opção P16, utilizem a tabela de frete. Um indicativo se para esse produto eu devo ou não arredondar o peso, se o sistema arredonda ou não o peso. E qual é o nome da tabela que vai ser utilizado. Então vamos localizar aqui, ó, da mesma forma, custo Gol convencional. E aplicar mudanças. Quando eu gravar, o sistema já vai estar vinculado à tabela que eu criei ao produto convencional da Gol. Agora, para esses outros produtos, eu ainda não criei a tabela de frete para poder vincular. Então, por enquanto, eu vou deixar apenas o produto convencional com a tabela vinculado. Aplicar mudanças. Posso dar um fechar. Voltamos lá nas tabelas de frete. Opa. O próximo passo, então, a outra tabela que eu gostaria de utilizar seria essa aqui da empresa XYZ, né? Que eu tenho um caminho também diferente para poder vincular essa tabela ao cliente. Como que eu faço isso? Eu vou acessar a opção comercial. No grupo negociações clientes existe a opção tarifário específico. No tarifário específico, eu vou localizar o cliente, eu vou utilizar aqui no caso a FlyWeb, FlyWeb Tecnologia da Informação, e aí eu tenho 2 lapisinhos aqui, olha só que estranho. Por que eu tenho 2 lápis? O primeiro vai definir qual é o tipo de política comercial que eu vou aplicar para essa empresa, para a FlyWeb. Então aqui eu vou escolher, olha, o tipo de política da FlyWeb é tabela também, ok? Clicando em aplicar mudanças, eu gravei. Esse 20 é o código da tabela, tá? O código da política tabela de frete. Vocês vão se acostumar com ele. Depois eu tenho, nesse segundo lápis, a opção de definir qual tabela que eu vou utilizar. Agora, essa definição de tabela no cliente, ela também é um pouco mais flexível do que simplesmente vincular. Esse cliente usa essa determinada tabela. Eu posso, em alguns casos, especificar, olha, para este cliente, quando for este produto, por exemplo, Santinho Express, utilize a tabela, Empresas XYZ. Agora, quando for esse produto, Target Expresso, rodo dedicado, utilize esta outra tabela aqui. Então vejam que eu não vou fazer isso, né? Vou clicar aqui, vou desmarcar essa opção. Vejam que o vínculo da tabela da tabela aqui com o cliente é feito por produto, ou seja, para um mesmo cliente eu posso ter tabelas de fretes distintas, ou seja, no rodoviário usa essa tabela, no aéreo convencional outra tabela, no aéreo expresso uma terceira tabela. Além disso, também existe a opção de fazer esse vínculo por centro de custo, ou seja, eu posso definir para um cliente que tenha áreas distintas vários centros de custo. E tenho então a possibilidade de definir uma tabela de venda, né, para cada centro de custo. Quando for o centro de custo almoxarifado, utilize essas tabelas de frete. Quando for o centro de custo produção, utilize essa outra tabela de frete. E assim por diante. Então, além da flexibilidade na hora de criar a tabela, eu também tenho essa flexibilidade na hora de vincular a tabela de frete ao cliente. Desta forma, nós vimos então como utilizar as tabelas de frete que foram criadas no sistema, vinculando ela a um produto para poder definir a minha tabela cheia, a minha tabela de venda de um determinado produto, vinculando ela a um produto de uma companhia aérea, nesse caso ela estaria sendo utilizada como uma tabela de custos,
e também vinculando essa tabela a uma negociação com o cliente, né? Um tarifário específico, como a gente chama, dentro do sistema EasyCargo. Com isso a gente termina esse tutorial sobre tabelas de frete no sistema EasyCargo.